Olá, boa tarde, tudo bem? E aí, Alan, joia? Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Aqui preparando. Sejam bem-vindos, boa tarde. Por favor, gostaria de saber de onde vocês são. Quem quiser participar, falar boa tarde, Diogo. Também, Alan, te adoro. Te amo, Alan, meu cunhado. Por favor, me falem de onde vocês são. Tô vendo que tem gente que é do nosso grupo de WhatsApp. Sejam bem-vindos. Obrigada por prestigiarem a nossa live. Vai ser muito boa, tenho certeza. Esse tema que é um tema muito legal, muito polêmico, que geralmente ficam várias dúvidas, né? E geralmente quem tem muita dúvida a respeito disso médicos. Aí a Milene apareceu. E os médicos ficam bem confusos quanto a responsabilização, né? É uma situação bem peculiar, difícil. Oi, Milene, tudo bem? Olá, tudo bem? Joia. Olá. Que bom que você aceitou meu convite. Gosto muito de você, viu? Muito obrigada por você estar aqui participando. Imagina. Eu que agradeço, é uma honra, né? Afinal de contas, a autora do meu livro, né? Do livro que eu comprei. E estar aqui dividindo com você é uma grande honra, é um grande prestígio. Muito obrigada. Imagina. Eu estava falando aqui antes de você entrar, não sei se você estava escutando, o quanto esse tema ele é peculiar, né? Porque envolve muitas dúvidas. Os médicos eles ficam um pouco confusos quanto aos tipos de responsabilização, né? Que é a responsabilização civil, ética, penal, e insatisfeitos, né? Porque existem essas três esferas. Então, eu achei assim, muito legal a gente ter escolhido esse tema para a gente debater sobre esse assunto tão importante, não é mesmo? Não, sim, com certeza. Ele é bastante polêmico, né? Como a gente estava até conversando fora, né, da câmera. Se nós, advogados, temos várias dúvidas, quem dirá o médico que, além de cuidar do paciente, ter o cuidado do seu trabalho, ainda se preocupar o que pode, o que não pode, o que eu estou fazendo é ético, o que eu estou fazendo é legal. Então, há ainda essa bagunça, né? Tanto na cabeça dos advogados, quanto na cabeça dos É médicos. verdade. Você sabe, Milene, quando eu comecei a advogar na área do direito médico, aí às vezes eu comentava assim com alguns colegas, eu não sei se você já passou por isso. Aí eu falava assim, nossa, então eu advogo na área do direito médico, na área de saúde. Ah, mas responsabilidade civil todo mundo sabe. Para que você precisa estudar direito médico? Eu falei, olha, então, pois é, sabe o que que é? Deixa eu te contar um negócio. Não é só isso. Envolve um pouquinho mais. Direito médico não é só responsabilidade civil. Não é só erro médico, né? Porque geralmente a gente aprende na faculdade, erro médico, né? É negligência dessa perícia e aí acha que direito médico é só isso. É só isso. E não é, né? E não é. Não, verdade. Não, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? São muitas outras informações, até sobre a nossa temática mesmo, o sigilo, em qual momento ele deve ser, os documentos, o preenchimento, são todos os cuidados preventivos que o médico, né, o profissional de saúde deve ter, justamente para que seja evitado ou minimizado essa judicialização que está acontecendo. Exatamente. Você tocou num ponto que eu acho assim fundamental. Então, quando a gente pensa, pelo menos eu falo isso muito para os meus clientes, quando a gente pensa em direito médico, quando fala isso para médicos, a gente tem que falar num direito preventivo. Aonde que a gente pode agir para evitar que a lide surja, né? Porque eu costumo falar muito para eles. A partir do momento que para um médico o nome dele é jogado, né, numa ação judicial ou colocado numa publicidade, né? Como aquele médico que praticou um erro médico, acabou. Não interessa se ele vai ser condenado ou não, acabou. Eu sigo, eu Exatamente. conto muito aquele. Você lembra de uma história de uma médica lá de Curitiba? Ela era médica da UTI, de um hospital, não lembro o nome do hospital, depois até para Lembro. procurar. E ela ficou conhecida como médica da morte, médica que escolhia os pacientes. Lembra? Sim, sim. Ela foi absolvida. E no final exatamente, ela foi absolvida e já ficou estigmatizada, né, como
a mídia faz, né? Assim, a mídia é muito cruel, principalmente agora com esses meios eletrônicos, né? O cuidado ele tem que ser redobrado, porque uma vez condenado pela sociedade, pela mídia, eles não querem saber depois se você foi absolvido ou não, Exato. né? Você já vai carregar esse estigma para o resto da sua vida e vai praticamente terminar a profissão, acabar a profissão. Acaba a profissão. Eu lembro que eu escutei, eu estava numa palestra, acho que foi num congresso da OAB sobre direito médico, já há alguns anos. E aí veio o advogado dela. E aí ele contou toda a história, como é que foi, como foi o processo. Ele até escreveu um livro. Eu fiquei com vontade de comprar esse livro, mas depois eu acabei não comprando. Um dia eu vou comprar. E aí ele fala que quando ele recebeu o resultado final, né, a absolvição dela e tal, ele foi até a casa dela para contar que ela havia sido absolvida. E aí ela nem quis recebê-lo. Quem atendeu foi um filho, era uma criança pequena, né, porque ele falou. E ela estava em depressão profunda, que ela não saía da cama. Então ela não praticava mais a profissão dela e a vida social dela havia acabado. Sim. Então, assim, à toa, né? Exatamente. Então, o quanto é importante Exatamente. os processos, né? Mas então, vamos começar, né? Eu acho que já entrou bastante gente. Me fala um pouquinho o Sim. que você acha sobre a relação médico-paciente. Você acha que mudou ao longo dos anos? Dá uma explicadinha aqui para o pessoal. Então, sim, sim, com certeza a relação médico-paciente mudou. Antigamente era uma relação vertical, né? O médico era o detentor de todo o poder, ele atendia gerações de famílias. O que o médico falava era lei, não é? O que o médico diagnosticava, a medicação, o que o médico falasse era válido não só para uma geração, como para várias gerações. Né? Hoje em dia, até com o advento tecnológico, isso mudou, virou uma relação mais horizontalizada. Eu não vou falar que é uma relação igual, porque tem a vulnerabilidade também do paciente, mas ela está mais horizontal. O que isso significa? Hoje em dia, muitas vezes, antes do paciente procurar um médico, ele procura o Dr. Google. Exato. Isso é um risco para a própria saúde do paciente. Ele já vai ao médico munido das informações do Dr. Google. Então, ele já coloca em xeque até a credibilidade do médico. Não, doutor, eu vi que a minha doença é isso, a medicação é essa e os exames são esses. Então, o médico ele tem agora que tratar um pouco melhor essa relação, né, que precisa ser uma relação de confiança, de reciprocidade, mas agora a relação ficou mais horizontalizada. Então, é um cuidado a mais que hoje em dia o profissional precisa ter. E aí, quando se tem frustrada essa relação médico-paciente, mesmo que não tenha havido o erro médico, o paciente se vê naquela frustração, na perda de algum direito, né? Quando a gente fala, por exemplo, na perda de um direito à informação, por exemplo, que existem condenações judiciais nas situações em que o paciente ele não recebeu as informações que eram necessárias ser repassadas. Então, quando acontece isso, o paciente se vê no direito de ingressar com uma ação judicial para que seja reparado o seu dano. E aí entra a responsabilidade civil. Exatamente, a responsabilidade civil, né, pecuniária, ele vai em busca da sua indenização por ter esse direito dele negado. Por isso que a gente fala, né, a importância desse direito médico preventivo, né, fazer um bom termo de consentimento, preparar a documentação, uma ordem cronológica, informar realmente ao paciente assim, olha, doutora, olha, paciente, você viu no Google que o exame X é melhor para a senhora, mas nesse caso, por todo o meu conhecimento, o exame Y é melhor para a senhora por causa disso, disso e disso. Eu tenho opções que a senhora pode escolher, ou, no caso específico, eu não tenho opções. Enfim, abrir todo o leque de possibilidades que ele tem, justamente visando evitar essa judicialização. Exato, exato. Porque é muito melhor para o médico, né, para o profissional e também para o paciente, que sejam dados todos os direitos, tanto do médico e também quanto os direitos do paciente, né? Porque o paciente, ele quer isso, ele quer ter acesso às informações, ele quer confiar no médico e ele quer... Eu falo muito que o sigilo médico, ele está ligado aos princípios da bioética, os direitos à informação, a decisão compartilhada, está tudo casado, né? Está tudo interligado. Exatamente. Exatamente. O direito à informação, a autonomia do paciente, né? Então, isso tudo tem que estar interligado. Exato. E aí, para que não ocorra o dano. Mas para quem não sabe,
quais são as possibilidades de responsabilização? Quais são as hipóteses? Então, como você mesmo disse no início, né? A responsabilização ela pode ser ética, né? Por alguma infração ao código de ética, pode ser uma responsabilização administrativa funcional, se ele for um médico funcionário público, né? Tem também a responsabilidade penal, que aí foi a nossa discussão mais cedo que a gente vai trazer, né? Sobre o segredo médico, o sigilo médico, que isso quer dizer, você quebrando o segredo médico, você pode ser condenado penalmente. Né? E também essa responsabilização pecuniária, que seria a responsabilização civil. Porque, como a gente falou, a base, né, dessa relação médico-paciente é justamente o sigilo, é o segredo médico. Exato. Porque o paciente, ele procura um médico e ali ele quer relatar todas as informações pertinentes ao seu estado de saúde, à sua vida privada. E ali ele a sua intimidade. Muitas vezes, e quantas vezes ele conta para o médico aquilo que ele não conta para a família. Eu separei um julgado, né, Milene, que a gente combinou de falarmos a respeito de um julgado, decisão, que aconteceu, acho que é Rio Grande do Sul. Santa Catarina? Santa Catarina? Acho que Santa Catarina. Isso mesmo. Dá uma olhada. Santa Catarina. E aí, a decisão eu achei muito legal. Que houve a quebra. Vou falar rapidamente, depois se alguém quiser, eu passo o número da decisão. Eu até posso colocar no Instagram. O caso foi mais ou menos assim: quebra de sigilo médico. Alguém da família, alguma terceira pessoa, não está falando quem que é, entrou no hospital, entrou em contato com o hospital e pegou o prontuário de um paciente. Com base... Do falecido. Não, acho que ele não morreu, não. Ele estava vivo. Não foi falecido, não? Não. Sim. Aí pegou esse prontuário médico e entrou juntou ele numa ação de guarda. Da vara de família. Isso, exatamente. Isso, da vara de família. Da vara de família da capital. E aí, esse paciente, ele tinha problema com o alcoolismo. Então, a doença dele, ele foi no médico para buscar um tratamento do vício que ele tinha. E essa situação foi exposta num outro processo, sem a sua autorização, que era uma ação envolvendo guarda, né, de menores. Então, esse processo que a gente separou falava justamente sobre o sigilo médico, né, sobre a quebra do sigilo médico. O prontuário, para quem não sabe, até vale a respeito dessa informação, que o prontuário, ele pertence ao paciente. E ele estando com todas as faculdades mentais, ele civilmente capaz, ninguém pode ter acesso a esse prontuário sem a devida autorização. Então, nesse caso, outra pessoa teve acesso a esse prontuário e fez esse estrago na vida dele. Né? Quer fazer algum comentário, Milene? Exatamente. E foi condenado, né? Houve a condenação, né, de R$5.000 por essa quebra de sigilo, né? Porque ele não havia autorizado e esse documento foi exposto justamente sem essa autorização, né? Houve uma quebra e a condenação do município da época, né? Que era um hospital público e esse paciente entrou com uma ação na vara específica, né? E aí... Da fazenda, no caso, não sei, isso. E aí ele conseguiu R$5.000 de indenização. Então, assim, você vê que não é uma situação rara. A gente, às vezes, é muito comum pensar que o sigilo médico é uma coisa um pouco distante, que é uma coisa que não é muito... e não envolve muita realidade. Mas quando a gente vê decisões como... Que não tem importância, né? Hoje em dia, por quê? Deixa eu colocar a foto do meu paciente no WhatsApp, no Instagram. Qual que é o problema disso? Né? Exatamente, mesmo que ele autorize, né, o código de ética, ele veda, né, essa divulgação, né, porque justamente o sigilo profissional é tudo aquilo que é conversado dentro do consultório, né, nessa relação de confiança. Então o médico também ele não pode sair nos corredores do hospital ou da clínica ou para a secretária e sair contando o caso, ele não sabe quem vai estar escutando. Então ele tem que tomar todo o cuidado, sim, inclusive no armazenamento dessas informações. Né, o armazenamento ele tem que levar isso muito a sério, até porque a gente sabe, são 20 anos de armazenamento. Então, quem vai ter acesso a isso? Então, são todos os cuidados que ele precisa ter para evitar uma futura condenação. Sim, é verdade. Até você tocou num assunto bem legal, que é a respeito de secretárias. Então, assim, que é uma coisa que acontece, né? Quantas são as secretárias que não sabem que elas têm a obrigação de manter o sigilo? Né? O médico, ele precisa ter ele tem que ter essa informação
para repassar aos seus funcionários, de modo geral, que aquelas informações relacionadas ao atendimento médico-paciente, todas as informações que veiculam essa situação, essa relação, elas têm que ser protegidas. Então, que é muito comum em cidade pequena, que a secretária sai falando pelas suas vizinhanças, nas suas amigas, quem frequentou o consultório, aquela paciente faz tal coisa. Isso é uma exposição totalmente desnecessária e pode haver responsabilização em face do médico, né? Sim, então, como você falou, né? Pode haver essa exposição moral, né? Na própria sociedade, nos seus grupos de amigos, dependendo, né? Do que foi divulgado, ou até mesmo uma demissão no ramo de trabalho, né? Como essa informação vai chegar? Então, a pessoa ela pode ter tanto esse problema material quanto o moral. Então, são várias coisas abarcadas que precisa haver uma cautela, uma certa cautela, para que tudo aconteça como tem que acontecer, com o devido respeito, com a devida ética, com o devido sigilo. Verdade. Então, por exemplo, nessa situação desse julgado que a gente separou aqui, imagine que esse paciente ele mora numa cidade pequena e todos fiquem sabendo que ele, na verdade, é um alcoólatra, né? Ele tem esse vício com bebida alcoólica. E aí ele perde o emprego. Sim. Então, assim, quais são os danos? Até onde há a extensão do dano? Então, isso tudo tem que ser discutido. O médico ele tem que ser detentor dessas informações para que ele possa se proteger. Não é mesmo? Sim, a gente até comentei, né? Assim, é um trabalho de gestão, às vezes, é muito importante para o consultório, porque o médico ele é extremamente atarefado, às vezes ele faz plantão, ele atende na clínica, é uma circulação grande de secretárias, né? Uma entra, outra sai. Então, de repente, ele não dá conta disso. Então, é importante também que ele tenha braços, ou advocacia mesmo, ou a gestão, para que tudo saia no conforme, né? Para que tudo fique exatamente dentro da base legal, para que ele não sofra nenhum processo para frente. É isso que tem que ter essa mudança de cenário, né? Eu falo muito isso para os meus clientes. Assim, o cenário da medicina mudou. Aquele médico que não acompanhar, infelizmente, pode vir a sofrer consequências, né? Também tem a infração ética a respeito da divulgação, a quebra do sigilo. Então, quando o médico, que é uma coisa que muitas vezes passa desapercebido pelo médico. Vou quebrar o sigilo. Mas o código de ética é expresso nos casos em que somente alguns casos, ou que são 3 opções, que o médico pode quebrar o sigilo, né? Exatamente. São só esses 3 que ele tem. Mesmo que o médico fale assim, olha, não, mas o paciente autorizou que eu faça a divulgação. Ok, ele autorizou, você de repente pode utilizar a foto dele para uma palestra científica, para algum evento médico, utilizando as tarjas. Ok, agora, se o paciente autoriza para um meio social, para uma mídia social, você como médico sabe, não, isso não é legal, isso não é possível. Eu não posso fazer, senão eu vou estar em essas regras. Né? As 3 exceções que você falou são justamente o estado de necessidade. Você até no livro, né? Gente, olha só, eu sou fã, tá? Olha aqui que eu tenho, ó. Obrigada. Sou fã, tá? Não, eu já tenho um livro. Olha só, você cita aqui, ó. Revela o segredo do paciente para que ele não fosse incriminado. Né? Então, isso seria um estado de necessidade. Né? Também pode ser o exercício regular do direito e no estrito dever legal. Como a gente sabe agora, em momento de pandemia, né? Eu não posso chegar para o meu médico e falar assim, olha, você não vai informar que eu estou com Covid. Não, compulsoriamente, o médico é obrigado a informar esses tipos de doença, assim como dengue, enfim. Então, essas doenças de notificação compulsória, elas são obrigadas a serem reveladas, independente se o paciente quer ou não. Então, essas 3 exceções, que são super importantes o médico sempre ter em mente, porque só nessas exceções, a gente até teve o debate mais acalorado mais cedo, né? Assim, mas o que seria essas exceções? Será que é só isso? Será que é só o juiz que pode pedir? Foi bem interessante também. Porque, assim, aquilo que eu estava falando, muitas vezes acha que o sigilo é uma coisa só ali, banal. Não pode revelar. Não. É caso a caso, aquela rotina médica, analisando a situação que acontece diariamente no consultório, que você consegue vislumbrar aonde pode haver o prejuízo para o médico, né? Até a gente estava falando no caso de residentes.
né? Médicos residentes, eles podem ser responsabilizados, podem ser ingressados ações contra esses médicos residentes, os estudantes de medicina também. Sim, Uhum, eles são profissionais da saúde, né? Eles têm ali todo mundo que exatamente. atende, toda aquela circunferência que atende o paciente, eles têm o dever, a obrigação de proteger o sigilo. Então, se eles não protegem, eles recai sobre eles a responsabilidade, né? Então, Isso. quer complementar? Não, você até havia comentado, né, sobre a responsabilização do hospital também, né? Que até no seu livro você cita 3 casos, né? Porque a gente está muito acostumado a falar, não, o hospital é responsabilidade objetiva, independe de culpa. Mas como assim? Em qual momento é? Então, assim, brilhantemente você conseguiu expor 3 situações, assim, de uma maneira fácil de ser compreendido, 3 opções, aonde o hospital de fato pode ser responsabilizado, aonde o hospital vai ser responsabilizado somente na parte da hotelaria. Enfim, foram 3 exemplos, até se você quiser complementar, porque eu achei muito bacana essa responsabilidade do hospital, porque às vezes a gente tem aquela visão cega, que é só objetiva, independente de culpa, mas não, o leque se abriu. É verdade. Então, assim, para quem não sabe, né? Vou explicar rapidamente. Eu acho assim, direito médico a gente só aprende com exemplo, porque a medicina e o direito são muito diferentes. Então, tem que ter o exemplo para a gente poder fazer essa ligação. Então, é o que eu falo, né? Mas o hospital. Hoje em dia, o hospital, para quem não sabe, às vezes quem não é do direito, né? Quem é só paciente, o hospital, ele tem contratos, ele contrata médicos, por exemplo, aquele médico trabalha para aquele hospital. Mas muitas vezes ele contrata empresas que contratam médicos. E muitas vezes o médico, ele só vai atender naquele hospital para fazer um certo procedimento. Então são 3 situações que muitas vezes a gente que está de fora, que não é da medicina, a gente não entende. Então, por exemplo, na situação, imagina, um obstetra que vai realizar uma cesariana na paciente num hospital, ele só vai. O ato é único e exclusivo do parto. Foi escolhido aleatoriamente. Vamos escolher aquele hospital porque Ele é credenciado pelo plano. exato, faz o plano. Nesse caso, não há responsabilização objetiva do hospital. Porque ali apenas o hospital oferece serviços de hotelaria. Por exemplo, vamos imaginar um erro durante o parto, né? Nessa situação. Sim. Então, aí, nessa hipótese, há somente a responsabilização na casa de hotelaria. Então, vamos imaginar queda do leito, quando o paciente cai do leito hospitalar, contaminação ali no ambiente hospitalar, contaminação. Alguma falta de alimentação, enfim, qualquer problema. Ele é alérgico e aí acabam dando a comida que sabendo que ele não pode comer. Então, nesse caso, é esse tipo de responsabilização. Então, quando, por exemplo, o médico ele é contratado pelo hospital, existe o contrato entre o médico e o hospital, nessa situação, há responsabilidade objetiva, porque o hospital está agindo ali como chefe desse médico. Então, o médico, ele age como representante do hospital. Nesse caso, há responsabilidade objetiva do médico. Existe também essa outra possibilidade, quando o médico ele é contratado. Então, de quem é a responsabilidade? Da empresa jurídica que contratou esse médico ou do hospital? Muitos hospitais, quando acontece isso, eles alegam que há apenas a responsabilidade, no caso da hotelaria. Porque o contrato dele é com a pessoa jurídica e não com o médico. Enfim, tem discussão que não tem fim, né? Tem para várias lives aqui, assim. Sim, sim. Eu não sei se eu fui muito clara. Se alguém for com alguma dúvida, sim. Por favor, fique à vontade. Já coloque. Então, como a gente falou agora da responsabilidade objetiva, né, a gente volta um pouquinho sobre a responsabilidade do médico, que é a responsabilidade subjetiva que está lá no artigo 14, né, do CDC. E o que seria essa responsabilidade subjetiva, né, esse nome tão difícil? Subjetiva, sujeito. É a responsabilidade do sujeito pelo ato médico. Mas como a gente vai ter certeza que o ato causou o dano? A gente precisa ligar, tem que ter um nexo causal, tem que ter uma linha que liga o fato ao dano, para aí sim poder responsabilizar o médico através da responsabilidade subjetiva. E a gente tem que pensar, por exemplo, é muito comum já imputar ao cirurgião plástico, geralmente quando a gente fala de
da obrigação de resultado, De resultado. já vem, pá, cirurgião plástico. Mas na hipótese de cirurgião plástico, nem sempre ele tem a obrigação de resultado. Porque ele tem que ver como que é a cirurgia, qual é o tipo de cirurgia que ele realizou na paciente. É uma cirurgia estética? Se é uma cirurgia estética, aí sim a gente pode pensar numa responsabilização, porque ele promete um resultado quando é uma cirurgia estética. Ao passo que se ele faz uma cirurgia reparadora, nesse tipo de cirurgia, por exemplo, colocação de prótese após câncer de mama, nesse tipo de cirurgia, a responsabilização é de meio. Porque ele não tem obrigação, pode ser que a estética fique boa, mas pode ser que não. Né? Porque, então, nesse passo, que é uma cirurgia de tentar consertar alguma situação, a obrigação é de meio, não de resultado. Então, é muito importante que o advogado também ele tenha todo esse panorama, que é muito confuso essa responsabilização. Quando a gente fala no... Sim, exatamente. Né? E principalmente, a gente volta de novo à importância dos documentos. Se o paciente for informado que durante até a cirurgia plástica, estética, pode ocorrer X problemas, o médico também, né, esse documento também vai servir como um ato de proteção do médico, porque foi informado, olha, eu pretendo que você fique a Miss Brasil, mas de repente vai ficar a Miss Brasil com 2 polegadas a mais, porque se eu fizesse o procedimento maior, eu poderia gerar maior problema, né? Eu poderia gerar algo ruim para a sua saúde. Então, isso tudo é questão de ser conversado, né? Esclarecido. Então, isso é um passo antes da realização da cirurgia, né? Essa é uma conversa que acontece antes da cirurgia. O passo depois do ato médico também vale. E também pesa na responsabilização. E isso é muito importante. E eu vou além. Muitos médicos não sabem. Até mesmo pode ser que assim, né, ainda é um pouco debatido no meio jurídico. Porque imagina a situação. Lá vou eu com o exemplo, né? Lá vou eu. Imagina que o cirurgião plástico faça uma plástica, abdominoplastia. Ele corta a barriga lá da paciente, tal, esticou. A paciente, ele orienta a paciente sobre as... Não pegar peso. Ficar em repouso, tomar medicamento e tal. Só que a paciente não conta para o médico que ela dorme com 5 cachorros na cama. E 3, 4, 5 dias, sei lá, uma semana depois, ela começa a apresentar sintomas de infecção. Então, será que não houve uma quebra do nexo causal ali? Uma quebra de responsabilização do médico? Então, assim, existe um outro tipo de responsabilização que a gente pode falar após o evento, o ato médico em si, né? Então, até que ponto... Sim, com certeza. Direto responsável. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Vale a pena um debate. Bom, eu também pensei, deixa eu ver. Né? Vamos abrir para perguntas, né? O que você acha, menina? Vamos. Vamos colocar aqui a nossa discussão da manhã sobre delegado de polícia, Ministério Público, Defensoria Pública, se eles têm ou não acesso a esses documentos mediante requerimento. Eu vou passar a palavra a você. Pois é, isso é uma questão muito polêmica, né? Porque a gente, no mundo jurídico, a gente sempre fica com esse debate. Então, imagina a situação. O Ministério Público está fazendo uma investigação, seja no âmbito civil ou no âmbito criminal. E aí, ele pode fazer o requerimento, pedir o prontuário de um hospital, né? Ele tem essa autorização, ele tem essa capacidade, né, de pedir cópia desse... Ele tem essa prerrogativa? Exato, né? Então, a gente ficou discutindo hoje cedo, ficou a manhã inteira discutindo, né? Foi maravilhoso. Pois é, eu acho, minha opinião pessoal, eu acho que o MP tem prerrogativa sim. Com base, são 2 leis. A lei orgânica do Ministério Público da União e a lei orgânica do Ministério Público Estadual. Essa do Ministério Público Estadual, salvo engano, é o artigo 26, né? Que eu te falei. Acho que é o artigo 26. Isso, 26. Que fala expressamente na possibilidade do que o ente do Ministério Público pode requisitar, não é? Ele não requer, ele requisita documentos de entidades particulares para instruir a sua investigação. Então, ao meu entender, o Ministério Público, né, o ente do Ministério Público, ele tem essa capacidade. Ele pode pedir, ele pode ter acesso. Aí fica a dúvida, né, que é a que a gente estava discutindo. E aí o hospital, né, que está de posse do prontuário, ele pode entregar, não entrega, como é que faz? Se entregar, vai estar quitando sigilo?
né? E se não entregar, também vai estar sendo responsabilizado, Pode, né, por outro crime. crime de desobediência. Então, exatamente. Então, é uma discussão assim para outra live, para outro momento, que é uma discussão bastante ampla. É verdade. Viu? Bom, gente, Vê se tem ficou com alguma alguma pergunta. dúvida? É o momento, o tema é polêmico. Eu não enxergo, gente. Então, se a Alessandra estiver lendo alguma pergunta. Deixa eu ver, tô vendo que a Milene, dezenas de grupos que estamos juntas, a Alessandra é um grupo maravilhoso. Ah, Professor Oswaldo Simonelli presente, turma 6. Muito bom. que legal, né? Tem bastante gente do nosso grupo de WhatsApp também. Sim, do Grupo Sigilo tem bastante. Muito bom. Viu? Muito obrigada pela oportunidade. Que bom, acho que todos gostaram, né? Peraí, a doutora Flávia, o paciente pode portar seu prontuário? Se ele pode retirar o prontuário? Sim, paciente. O prontuário é do paciente. É do paciente. Ele faz o que ele quiser com ele. Ele pode ter, ele tem que ter acesso ao prontuário no momento que ele quiser. E ele pode requisitar esse prontuário. Então, assim, sempre pensando, o prontuário pertence ao paciente, mas a posse está na clínica, hospital, enfim, está na instituição de saúde. Sim. Então, E ele vai ter direito, inclusive, se ele viajar, né? Se ele trocar de médico, se mudar, ele pode pedir a cópia desse prontuário e levar junto com ele. sim, é dele. Não tem nenhum problema, Levar pra né? casa. Isso, é dele. Deixa eu ver, acho que tem outra pergunta. Cadê? Eu tenho uma pergunta, a Mariane. Se o paciente falecer e não deixar por escrito um responsável pelo prontuário, como conseguir? Quer responder, Milene? Pode responder, fica à vontade. Então, nessa situação, ainda mesmo após a morte, o médico ele tem a obrigação de permanecer com o sigilo, né? Mas aí vai depender do caso a caso, né? Então, em regra, não pode haver a quebra do sigilo, né? Que o sigilo pertence ao prontuário. Né? Mas em alguns casos, inclusive de pensionamento, que as pessoas precisam do prontuário para conseguir, né? Ou eles pedem ao próprio hospital, que podem sim ou não, ou através de ordem judicial, eles podem conseguir esse prontuário A dificuldade por ordem judicial. a dificuldade vai ser, às vezes pode ser que, vamos imaginar que o marido morra. A esposa vai no hospital e aí ela não consegue ter acesso a esse prontuário. Pode ser que ela não consiga. Então, assim, existem outras medidas, né? Então, ela entra com uma ação judicial, procura um advogado, entra com uma ação judicial e faz esse requerimento desse prontuário. Porque, às vezes, por exemplo, pode ser a investigação de sei lá, de um erro médico, de um homicídio, enfim, né? De uma outra situação. E aí ela precisa ter contato com esse prontuário. O que mais? Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, gente? Bastante. Acho que tá a turma 6 de cima e embaixo aí. Também, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, Alessandra. Eu não faço parte da turma 6. Não faz parte, mas é autora desse livro, gente, olha, eu comprei. Divulgação. Então, assim, quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, a gente discute questões envolvendo sigilo médico e prontuário médico, é bem legal, um grupo. Bom, eu tô adorando, eu acho que tá tendo bastante participação, né? Cada hora a gente... Ela coloca bastante pergunta, que a gente fica uma semana para estudar a pergunta. O negócio é quebrar a cabeça. Bom, eu queria também falar Muito que bom. eu abri inscrições para o meu curso de compliance em sigilo médico. E porque é isso que a gente debateu hoje, o sigilo médico aparenta ser uma questão simples, né? Basta apenas as 3 hipóteses de exceção, né? Prevista no Código de Ética, que aí, né, havendo uma dessas 3 hipóteses, o médico tá seguro e não é. Então, assim, é muito importante, ainda mais hoje, que os advogados tenham conhecimento do onde que ele pode agir para proteger o seu cliente também. Até mesmo esse julgado que a gente comentou aqui, a gente envolve, você vê que era uma ação envolvendo direito de família, que foi usado um prontuário médico. Então, às vezes você pode pegar uma ação que nem envolve direito médico, mas tá ligado ao prontuário, a sigilo médico. Então, é muito importante que a gente conheça esses direitos para que a gente possa saber defender o nosso cliente, né? Seja ele paciente, seja ele médico. Então, muito obrigada. Não, com certeza. E agora, principalmente com a LGPD também, né? Vai ser mais trabalhoso ainda, daqui a pouco ela entrando, esse cuidado com o sigilo vai se agravar ainda mais. Vai ter que ter mais cuidado ainda. Ainda mais.
E assim, a rotina, como você disse, a rotina médica é muito corrida, né? Eles têm pouco tempo para livre, para se preocupar com essas questões. Então, infelizmente, a gente consegue imaginar que teremos muitos problemas pela frente, né? Já está tendo muito sequestro de prontuário, né? Muito sequestro de WhatsApp, furto de WhatsApp, enfim. Então, tem que se precaver. Não, inclusive hoje já tentaram fraude comigo de novo, um colega, como se fosse um colega escrevendo, clonaram a foto do filho, pedindo quantia. Então, assim, isso está virando recorrente. Só comigo já foram 3 vezes. Nossa, eu também já. Então tem que tomar muito cuidado, até com esse problema do teleatendimento, da teleconsulta, utilizar plataformas seguras, porque isso tudo depois vai cair na conta do profissional. Então tem que tomar realmente muito cuidado. E a multa é muito alta. A multa prevista nessa lei ela é muito alta. Então tem que haver. Tem o médico, o hospital, enfim, a gestão que você estava falando de uma clínica, ela tem que prestar atenção nisso. Ou presta atenção, ou infelizmente pode incorrer em problemas futuros. Bom, gente, se não ficou com nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui, né, Milene? Muito obrigada, boa tarde, conte sempre comigo. Foi um enorme prazer a nossa conversa já, esse longo desses dias. Foi muito obrigada. Você é um braço direito também. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.